atmosfera nessa noite é de mensageiros da palavra. A atmosfera nessa noite é de ministros da palavra, é de ministros de adoração. Cada gesto que você faz está pregando a palavra. Cada glória a Deus que você dá está pregando a palavra. Cada movimento que você faz nesse ambiente, você está ministrando na vida de alguém. Eu estava ali sentada e observando as crianças, e tinha uma criança que fazia assim, ó. Quando eles cantavam nem um principado, nem as potestades, e ele adorava desse jeito assim, ó, pequenininho assim. E ele já entendeu, ele estava pregando para mim. Aleluia! Cada movimento seu é uma pregação nessa noite, é uma adoração. Por isso eu quero que você seja livre, livre, livre. Adore, adore, adore. Amanda sora, amanda Não se preocupe, o ambiente está preparado. Enquanto você adora, o Senhor ministra ao teu favor. Enquanto você se entrega, o Senhor ministra ao teu favor. Ele trabalha a favor da tua casa nessa noite. Ele trabalha a favor do teu ministério nessa noite. Ele trabalha a favor das tuas finanças nessa noite. Ele trabalha a favor da tua empresa, dos teus negócios, da tua vida conjugal, da tua família. O Senhor trabalha nessa noite ao teu favor. Só adore Ele. O Senhor nos chama para esse lugar de fé. O Senhor nos chama para esse lugar de fé, aonde se agradece antes de receber, onde se anda pela fé e se agradece antes de ver. Depois desse tempo de jejum e oração, o que podemos declarar além de santo? O que podemos dizer para Ele além de santo? Santo, 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 santo. Claro, a sua vida não será mais a mesma depois desses 3 dias. Oh, o seu ministério não será mais o mesmo depois desses 3 dias, querido. Mergulhado em oração e presença. Santo, 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 Santo. Oh, nossa alma te agradece, te engrandece. Só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. Remandala basura, mandala basura, mandala.
Quero ler com vocês a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra no livro de Jonas 3. Verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Então veio a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas se demorou a obedecer o Senhor e partiu. Sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Você pode assentar-se. Hoje eu quero falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e o tema que o Senhor colocou no meu coração é o jejum que muda destino. Jejum muda destino. A palavra do Senhor chama o profeta Jonas para uma missão difícil, para uma cidade violenta, uma cidade sem escrúpulos, uma cidade mergulhada no pecado, uma cidade que não temia Deus. E a palavra do Senhor diz que Jonas, quando recebe a primeira vez a orientação da parte de Deus, ele não se levanta para fazer o que o Senhor orientou, mas ele se levanta para fugir da presença de Deus. A pergunta é: para onde nós podemos fugir da presença de Deus? Não há lugar que se possa se esconder da presença do Todo-Poderoso. Não há onde se possa se cobrir dos olhos do Altíssimo. Mas o processo de Jonas começa. E ele se afasta de Deus.
E ele começa a descer. Desce para um porto, para pegar um navio para Tarsis. Paga sua passagem. Entra nesse navio. Desce mais uma vez ao porão. E Jonas vai dormir. Porque a primeira coisa que acontece conosco quando nós nos afastamos de Deus é dormência espiritual. A dormência espiritual faz você não sentir mais a presença de Deus, não ouvir mais a voz de Deus, não sentir mais aquele arrepio, aquele fio na barriga quando você vai fazer algo para Deus. A pessoa se torna insensível ao que está acontecendo à sua volta, ao que está acontecendo com as pessoas à sua volta. A pessoa se torna insensível, dormente. O barco entra, navio entra, mar afora. E a palavra do Senhor diz que lá no meio do mar levanta-se uma grande tempestade. Deus sendo misericordioso. Quantas tempestades Deus permite em nossa vida, porque Ele é misericordioso. Ele permite tempestades e circunstâncias nas nossas vidas para nos levar para mais perto dEle. E essa tempestade veio para chamar a atenção de Jonas. Jonas, desperta, porque o Senhor teu Deus te chama para uma grande obra. A palavra do Senhor diz que aquele barco começa a ser açoitado pelo vento, pela tempestade. E todos os homens que estavam naquele barco começaram a ficar desesperados. E a palavra de Deus diz que cada um chamava pelo seu Deus. Começaram então a colocar as bagagens fora do navio, para ver se poderiam não deixar que o navio afundasse. Então eles começaram a jogar as bagagens fora. E de repente, o comandante daquele navio desce até o porão e encontra Jonas dormindo. E desperta Jonas. Levanta-te, o comandante diz. Chama pelo teu Deus. Quem sabe Ele ouve. Espera aí. Chama pelo teu Deus, porque tu estás dormindo. Quem sabe Ele te ouve. E então ele subiu novamente e levou Jonas com ele. E quando chegaram lá em cima, os homens já estavam desesperados. Todos buscavam pelo seu Deus e nada. E Jonas quieto. Então eles disseram: vamos lançar sorte para saber de quem veio essa brecha. Da onde veio essa tempestade? Por que isso está acontecendo? E a palavra do Senhor diz que lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E a palavra do Senhor diz que Jonas então se entrega, e eles dizem: quem tu és? De onde tu vens? Quem é o teu Deus? E então ele confessa a sua identidade, confessa sobre o seu Deus, e ele diz para eles: olha, não tem outro jeito de acalmar essa tempestade a não ser me lançar fora do barco. A palavra do Senhor diz que os homens relutaram o quanto puderam para não fazer isso com Jonas. Mas Jonas não se arrependia. Então a palavra do Senhor diz que eles, com luta e dificuldade, não querendo fazer aquilo, tomaram Jonas e disseram: Jonas, tu vai ter que ser jogado no mar. Então Jonas é lançado no mar. Mas a misericórdia do Senhor está sempre perto. Deus está usando de misericórdia nesse tempo. Hoje é noite de misericórdia de Deus nessa casa. Hoje é noite de misericórdia de Deus na nossa vida.
Hoje é noite de misericórdia de Deus lá na nossa família, lá na nossa casa. Hoje é noite de misericórdia de Deus, de provisão de Deus. A palavra do Senhor diz que Jonas foi lançado. E quando Jonas caiu na água, Deus providenciou um grande peixe que veio e engoliu Jonas. E Jonas morreu? Não. Jonas foi engolido todinho, vivo dentro do peixe, e ficou lá dentro. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe, sabendo que era Deus chamando a atenção dele, para que ele retornasse à vereda justa, retornasse ao caminho reto, retornasse a fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, se posicionar para fazer o que era certo. Ele sabia que era Deus, mas mesmo assim, quando ele chegou dentro da barriga do peixe, abre aspas, comentário meu, ele pensou assim: como? Estou vivo? Como assim? Estou vivo? Ué? E começou a olhar em volta, tudo que estava dentro estava morto, mas Jonas estava vivo. Tudo que estava dentro daquele peixe estava morto, mas Jonas estava vivo. Deus conservou a vida dele ali dentro da barriga do peixe. 3 dias e 3 noites. Eu estava falando com Deus: Senhor, se há uma situação dessa comigo, que Deus o livre. No primeiro momento que eu fosse engolida, eu já ia pedir tua misericórdia. Eu já ia clamar: Senhor, me tira desse lugar. Mas Jonas, de coração duro, endurecido, não entendia a mensagem de Deus. Levou 3 dias e 3 noites para ele compreender o que Deus queria. E quando ele não suportava mais o mau cheiro daquele lugar, quando ele não suportava mais o que estava acontecendo em sua volta, e ele percebeu que ele não ia morrer, porque Deus queria cumprir o propósito dele na vida de Jonas. Porque não pense você que você vai morrer sem cumprir o propósito de Deus, que Deus tem para a tua vida. Deus vai cumprir cada projeto que Ele tem. A palavra do Senhor diz no Salmo 139 que o número dos nossos dias está escrito, e no livro de Deus está escrito tudo ao nosso respeito. Deus já sabe. Jonas estava no processo, porque Deus precisava de uma pessoa quebrantada. Deus precisava de uma pessoa que tinha experimentado a misericórdia de Deus para pregar para uma cidade que não entendia o que era a misericórdia de Deus. Se Jonas tivesse ido de primeiro, talvez Jonas chegaria na cidade, 3 dias ele iria olhar para as pessoas e ia dizer assim: ó, pecadores, vocês que fazem tudo errado, Deus está vindo com juízo sobre vocês. Deus vai destruir tudo isso aqui, porque vocês são pecador mesmo, vocês merecem isso. Mas depois de experimentar a misericórdia de Deus, a gente não entende o que é Ele deixar 99 no aprisco e buscar a perdida, até que a perdida é a gente. A gente não entende. Como assim? Ele vai deixar as 99 aqui e vai em busca daquela lá sozinha? Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele não quer perder ninguém. Ele não fez o homem para ir para o inferno, Ele não fez o homem para acabar na miséria, na tristeza, na enfermidade. Deus não fez o homem para isso. Ele é Deus bom, Ele é Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. Então, quando Jonas orou, a palavra do Senhor diz que Deus colocou um GPS no peixe, e o peixe levou Jonas direto a Nínive. E o peixe vomitou Jonas na praia. Você pode imaginar Jonas caindo na praia depois de 3 dias e 3 noites jejuando e orando? Aí Jonas cai na praia: estou vivo. E agora, Senhor? Eis-me aqui. Quantos já falaram isso para o Senhor? Eis-me aqui.
envia-me a mim. O que o Senhor quer, usa a minha vida. Assim estava Jonas: eis-me aqui, Senhor, e agora? Envia-me. O que eu faço, como eu faço, de que jeito eu faço, como o Senhor quer. Eu quero fazer do teu jeito, não do meu. Eu quero fazer segundo a tua vontade, não a minha, não a minha, a tua. Às vezes só depois de passar pelo grande peixe é que a gente vai fazer essa oração. Às vezes só depois de passar pelo grande peixe, dentro da barriga do grande peixe, a gente vai entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Faz parte do processo muitas vezes. Agora Jonas chega em Nínive de uma maneira sobrenatural, irmão, porque não tem outra palavra. Jonas pisa na cidade e a coisa começa a fluir. Jonas pisa na cidade e o movimento espiritual começa a acontecer. Jonas pisa na cidade e os demônios são destronados. Como a gente cantou aqui hoje, nenhum principado, nenhuma potestade. Quem poderá? Quem poderá? Jonas chega na cidade e começa a pisar, irmão. E ele não está pisando sozinho, aleluia. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está com ele agora. Uma cidade que não conhecia a misericórdia de Deus. A cidade que não conhecia o soprar do Espírito Santo, aleluia. Jonas começa a pregar agora, e ele diz: olha, Deus manda dizer, daqui 40 dias essa cidade entrará no juízo dele e será destruída. E aonde ele passava ministrando, o Espírito Santo passava junto e ia convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Só ele faz isso. Só ele. O Espírito Santo ia arrebanhando aqueles homens, querido, que já iam se vestindo com panos de saco, arrependimento, e proclamaram jejum. Os homens proclamaram jejum primeiro na cidade. Quando a conversa chegou no rei, de que Deus traria juízo sobre a cidade, que os homens já estavam jejuando e orando e se convertendo dos seus maus caminhos, o rei disse: eu também vou arrancar as minhas vestes, vou me vestir de pano de saco, eu coloco de lado tudo aquilo que eu fiz de errado, e agora eu vou fazer um decreto: todos na cidade, homens, mulheres, crianças e animais, devem ficar em jejum e oração e se converter ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem sabe ele se levanta com misericórdia. Uma cidade inteira dobrada aos pés do Todo-Poderoso. Uma cidade inteira que se rendeu ao Senhor, aleluia. Por causa da população que começou a orar e jejuar, mas por causa de um homem que se posicionou e disse: eu vou, Senhor, eu vou te obedecer, aleluia. E depois de ter passado o processo, aleluia, ele carregava a glória de Deus e não só uma palavra. Ele era encharcado de misericórdia. Eu acredito, irmão, que ele olhava para aquela população e chorava, as lágrimas rolavam no rosto dele. Olha, o Senhor está vindo com juízo. Olha, se convertam, o Senhor está vindo com juízo. O Senhor está vindo com juízo sobre a cidade. Ele chorava de um jeito que as pessoas começaram a ser comovidas. E todo aquele jejum chamou a atenção de Deus. Sabe, irmão, continue. Vai chegar um momento que vai romper.
Continue. Vai romper. Continue. Vai brotar a água dos poços que você está cavando. Continue, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper. Deus usou de misericórdia com Nínive. Vai usar de misericórdia conosco. Deus usou de misericórdia com aquela população. Vai usar de misericórdia com Pissarras, Penha, Barra Velha, Navegantes, Itajaí. Deus vai usar de misericórdia. Deus vai usar de misericórdia com a tua casa, com teu esposo, com a tua esposa, com a tua família. Deus vai usar de misericórdia com teus filhos, com a geração dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Todo jejum acompanhado de mudanças gera resposta do céu. Eles não apenas se colocaram em jejum, eles se colocaram em posição de mudança. Eu quero mudar. Eu não quero mais essa vida torpe, torta. Eu não quero mais o padrão do mundo. Eu não quero mais o padrão que eu vi até agora. Eu quero o padrão santo. 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 Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Se santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Ah, Jesus, você planta uma vida de santidade e você colhe uma vida de maravilhas. Sede santo, separe-se. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado para Deus. O jejum ainda muda histórias. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas experimente levantar jejum, oração e mudança de vida sobre esse aspecto, essa área. Experimente levantar jejum e oração e mudança de vida. Experimente, experimente. Provar e ver de que o Senhor é bom. Experimente. O jejum de Nínive vem nos ensinar que Deus pode mudar tudo, até mesmo uma sentença dada por Ele, quando encontra em nós disposição de mudança. A sentença não veio do inimigo. A sentença não veio do médico. A sentença não veio da cidade vizinha. Vou tomar a cidade de Nínive. Não, a sentença veio de Deus. E ainda assim Ele revoga uma sentença dada por Ele, o Deus Todo-Poderoso, por causa da conversão de vida. Quando nós pecamos, quando nós erramos, há uma sentença de morte, certo? O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida. Quando você decide parar com o seu erro, como Nínive decidiu, o dom da vida veio sobre Nínive. O dom da graça veio sobre Nínive. Oh, aleluia. Irmão, o jejum de Nínive abriu porta que antes estava fechada, por falta de arrependimento, por falta de conserto. O jejum de Nínive abriu porta de cura naquela cidade, de libertação, de restauração, de conserto. Eu imagino, a palavra do Senhor diz que o rei fez o decreto e disse: todos vão orar e jejuar, e vão deixar os seus maus caminhos. Eu acredito, irmão, que debaixo daquela unção gloriosa do Espírito Santo, teve pessoa que foi bater na porta do outro e dizer assim: ei, olha só,
preciso te pedir perdão. Preciso te pedir perdão porque eu falhei contigo. O outro ia na porta do outro e dizia assim: ei, vamos acertar aquela conta. Preciso acertar aquela conta contigo. Eu estou no mesmo barco agora. Eu tô nesse lugar de conserto. Eu estou nesse lugar de mudança. Eu tomei posicionamento. Eu estou nesse lugar. E o Espírito Santo está me inquietando para isso. Eu preciso consertar. Porque ser cheio do Espírito Santo, querido, revela conserto. Ser cheio do Espírito Santo revela mudança de vida. Não dá para ter a mesma vida e ser cheio do Espírito Santo. Não dá para andar como o mundo anda e ser cheio do Espírito Santo. Não dá para curtir música do mundo, ser cheio do Espírito Santo. Não dá. Não dá. Por isso a palavra do Senhor diz em Romanos 12:2: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. E não entreis na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para conhecer a vontade boa e agradável e perfeita de Deus. Então não tem como ser cheio do Espírito Santo, ter a presença dEle e andar no mesmo lugar que o mundo anda. Não tem como. O Espírito Santo sempre vai trazer você para um lugar de santidade. O Espírito Santo sempre vai chamar a tua atenção quando você fizer algo errado. O Espírito Santo sempre vai dizer assim: ei, você pisou na bola, conserta isso. O Espírito Santo sempre vai dizer, Ele sempre vai chamar, Ele sempre vai chamar. Assim como Deus mudou o destino de Nínive, Ele pode mudar o nosso hoje. Você já pensou, irmão? Deus decretou uma sentença de morte para aquela cidade, e a cidade se converte inteira, e aí então o Senhor diz: não, não vai mais ser morte, vai ser vida. Onde era morte, Ele trouxe vida. Onde havia condenação, Ele trouxe misericórdia. Trouxe resposta e livramento para aquele povo. Porque Jonas suportou o processo e obedeceu a segunda vez que Deus falou com ele. Aonde nós estamos hoje? Quem nós somos hoje? Nós somos Jonas no barco dormindo, um sono profundo enquanto todo mundo perece à nossa volta, enquanto todo mundo está passando dificuldade, sofrendo, angustiado, tentando vencer a circunstância. Nós estamos dormindo no porão? Aonde nós estamos hoje? Estamos na barriga do peixe? Por desobediência, por insubmissão à vontade de Deus, por desobedecer a uma direção que Deus deu. Interessante que Deus está falando sobre direção novamente esta quarta-feira. Nós estamos na praia dizendo: eis-me aqui, Senhor. Agora eu vou fazer do teu jeito, Senhor. Agora eu vou fazer do teu jeito. Eu estou preparado, eu estou pronto. Agora eu vou do teu jeito, Senhor. Com lágrimas nos olhos, coração quebrantado e cheio de misericórdia. Ou será que algumas pessoas precisam de conserto como Nínive? Que entendeu quando Deus estava falando e se prontificou, não se justificou, não tentou barganhar, não tentou explicar o porquê, mas se sujeitou a um lugar de jejum, oração e conserto.
no mesmo instante se colocou nesse lugar e foi atendido pelo Senhor. Aonde estamos nós? Quem somos nós? Feche os teus olhos um momento, reflita sobre essa palavra. O que você precisa nessa noite? Qual é a área da sua vida que precisa de um milagre? Fale para o Senhor. Qual é o lugar que você precisa que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre com resposta, direção? Talvez Ele até já te deu uma direção, mas você não quis ouvir, você não quis escutar. Como Jonas, você se debateu e não foi. Mas hoje o Senhor usa de misericórdia, assim como Ele usou de misericórdia com Jonas, assim como Ele usou de misericórdia com Nínive, Ele usa de misericórdia conosco todos os dias, meu amado irmão. Todos os dias o Senhor usa de misericórdia. Sabe, quando nós acordamos pela manhã, abrimos os nossos olhos, nós estamos respirando, é Deus usando sua misericórdia para nós. É Deus dizendo assim: ainda é tempo, esse é o momento, hoje é o dia. E Ele diz nessa noite: hoje é a tua noite, hoje é o teu culto. Aproveita, aproveita, te entrega, te submete, aleluia. Faz o que precisa ser feito. Ora mandala chora, mandala chore, mandarai. Quando nós nos colocamos nesse lugar de arrependimento, de quebrantamento, vem um avivamento sobre nós, sobrenatural. Quando nós nos colocamos nesse lugar, dizemos: Senhor, eu não sou nada se o Senhor não for comigo. Eu não tenho nada se o Senhor não estiver na minha vida, Senhor. Eu estava orando em casa, eu estava dizendo: Senhor, a Tua palavra diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia na Tua presença. O que podemos nós apresentar diante de Ti, se não for Jesus estar dentro de nós, se não for o Senhor a dar para nós, o que daremos para o Senhor? Não, irmão, não há nada que nós possamos fazer, meu amado, que mude o destino, a não ser buscar o Senhor de todo o coração, quebrantado, humilhado, e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu preciso de ajuda, eu não sei mais como agir nesse lugar, nesse momento, nesse tempo, eu não sei como fazer, o Senhor precisa me dar uma orientação. Se coloque de pé, querido, se coloque de pé. Ora mandala chora, mandala sure, mandala ere daraba, ere mandala sure, mandala chara, mandae. Eu preciso da Tua direção. É o que eu ouço corações falando nessa noite. Eu preciso de direção, Senhor, eu preciso de direção. Meu querido, a direção é o Senhor, a direção é o Senhor. Corre para Ele, corre para Ele, corre para Ele. Eu não sei o que você precisa, mas, meu amado, o altar está aqui, a palavra está sendo ministrada, nós estamos aqui, intercessores estão aqui, homens de Deus, homens de oração, homens de jejum, mulheres de oração e jejum, estão aqui, querido, para interceder. Aramanda, sora, mandará. E nós podemos nessa noite nos dobrar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Minha casa precisa de Ti, meu casamento precisa de Ti, minha empresa, meus negócios, Senhor, precisa de Ti. Meu ministério precisa de Ti, Senhor. O chamado que o Senhor tem na minha vida, eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não vou. Ore como Moisés orou, querido. Não nos faça subir desse lugar se a Tua presença não for comigo. Se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Nos ajude a guardar essa presença gloriosa. Ora mandala sore, mandala chora, mandae. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te
tua presença, Pai. Que nós sejamos carregadores da tua misericórdia. Que por onde nós passarmos, Senhor, a misericórdia do Senhor se manifeste. Que aonde nós passarmos, aonde nós pisarmos, a graça do Senhor se revele através de nós, Pai. Que aonde nós colocarmos os nossos pés, Senhor, o teu Espírito esteja conosco, Senhor, ministrando os corações, Pai. Que através de nós, curas, milagres, conversão de vidas. Nós cremos, Senhor, famílias inteiras sendo curadas, famílias inteiras sendo restauradas, Senhor, pelo mover do teu Espírito através de nós. Concede-nos um coração quebrantado, concede-nos um coração, Pai, ensinável diante de Ti, um coração submisso, humilhado, Senhor, para que aonde nós caminharmos, Senhor, a Tua glória se revele. A Tua glória se revele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos. Nessa noite pessoas estão saindo do ventre do peixe. Nessa noite pessoas estão sendo enviadas novamente. Nessa noite pessoas estão sendo levantadas novamente. Nessa noite o Senhor está fazendo muito mais do que nós podemos ver ou sentir, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.